Os números impressionam. São 94 milhões e 200 mil pessoas que acessam a internet no Brasil. Números que colocam o país em quinto lugar no ranking mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, China, Japão e Índia. Quem poderia imaginar que uma ferramenta que chegou ao Brasil no final da década de 80, que a princípio era privilégio de universidades e do governo e que tinha o objetivo de interligar a comunidade acadêmica e científica brasileira com outros países, se tornaria hoje algo indispensável na vida de uma pessoa. Tão indispensável que para alguns é impossível viver sem. Não, com certeza não. Não dá para viver sem internet. Eu não consigo, até porque a cada 5 meses eu troco de celular para um sistema de Android melhor. Hoje o mundo está modernizado, né? Para se comunicar também, é até melhor. Impossível, né? Porque todos os recursos que nós dispomos, quer seja uma pesquisa científica, todos os trâmites assim, de ter um acesso com maior praticidade, a internet é o caminho mais viável. E não é à toa que este mundo virtual conseguiu conquistar tanta gente. A internet oferece uma quantidade incontável de opções para trabalho, educação, entretenimento. Uma dessas alternativas chegou aos brasileiros em 1997 e conquistou milhões de usuários em pouquíssimo tempo. Criado por Johnny Berger, o blog é um site de fácil atualização que trouxe uma ideia nova aos internautas. Como uma espécie de diário online, qualquer pessoa que quiser pode publicar textos, fotos, vídeos e os leitores, na maioria dos casos, têm a possibilidade de fazer comentários, o que faz com que torne o blog ainda mais interessante. São mais de 152 milhões de blogs no mundo. Mas qual o segredo desse sucesso? Como criar um blog criativo e lucrar com ele? Você já pensou em ser blogueiro? Acompanhe tudo sobre blogs a partir de agora no programa Ponto de Equilíbrio. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de todo final de noite, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, você pode participar, sugerir, questionar. Acesse o nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. E hoje é com imenso prazer que eu recebo aqui em nossos estúdios a Débora Segnini. Débora, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui para esclarecer nosso público sobre um tema que muitos conhecem, muitos desconhecem, muitos querem conhecer, que são os blogs. É isso aí, que palavra estranha que surgiu na vida da gente, Débora. Blog, blogueiro, eu vou fazer meu blog, eu vou consultar isso no blog, eu vou através do blog. O que é isso daí que estourou de uma hora para outra, que pouca gente conhecia? Primeiro eu queria agradecer o convite, né, para vir aqui explicar essa mudança, né, até comportamental nos viajantes e nas pessoas que buscam alguma coisa dentro de um blog. O blog é um diário, né? Ele começa como se fosse um diário. Você vai lá e você vai registrando no seu dia a dia, o seu dia a dia, né? As coisas que você gosta de fazer. Existem vários tipos de blog. Tem blog de moda, blog de beleza, blog de viagem, de gastronomia. O meu é viagens e gastronomia. Tentei unir o útil ao agradável. Gosto de viajar, gosto de cozinhar e de comer, né? Então, eu decidi montar o blog para eu registrar algumas coisas que eu sempre fiz e que muitas amigas ficavam perguntando. Ah, você viajou? Como foi? Como você fez o roteiro? O que você fez? O que você comprou? Aonde você comprou? Claro, me dá uma dica, né? Então, exatamente. E aí eu ficava passando e-mail para cá, passando e-mail para lá, explicando, digitando, escrevendo. E eu tinha uma amiga que falava todas as vezes para mim: Debinha, monta um blog, você vai ver, vai ficar legal, tal. Aí, ano passado, eu cheguei de Chicago e de Washington, nós fizemos uma viagem super gostosa, né? A gente sempre viaja em família, eu, meu marido e meu filho. E assim que eu cheguei, eu recebi uma tonelada de perguntas.
né? Aí eu falei, bom, é agora que eu Chegou vou lá. a hora de eu montar o tal do blog. Chegou a hora de eu montar. Aí eu peguei, entrei, verifiquei as plataformas onde eu podia montar. Eu comecei a buscar junto aos blogueiros que eu já pesquisava, né? Como eu deveria montar, aonde eu deveria montar. Eu fui direcionada para uma plataforma que ela dura mais tempo, né? Existem plataformas que elas são limitadas em relação a alguns comandos, em relação a algumas coisas. Eu fiz numa assim, não é mais completa, numa que mais complexa, claro, sim, mas que ela poderia durar mais tempo, né? Eu poderia ficar mais tempo com o blog, porque algumas têm capacidade para fotos, de armazenamento, essas coisas. Montei o blog, lancei o blog e ele começou a crescer, ele vai fazer 1 ano agora em agosto, né? E eu estou super contente com ele tem gerado, assim, muitas visitas, eu respondo muitas perguntas. Então, como é essa visita no blog? De repente você já falou que ele é mais voltado para viagem e gastronomia. Isso. Mas eu quero viajar, eu vou para a Europa, para os Estados Unidos, eu quero uma dica de restaurante ou de passeio. Eu acessando o seu blog, eu tenho como filtrar aquilo que me interessa, a parte que mais me interessa, por assunto? Como funciona? A cara do blog, ela tem os posts mais recentes, depois ela tem dicas de viagem, né? Na cara, por exemplo, do meu blog. Então, em cima tem os 4 posts mais recentes, aí tem as dicas de viagem, onde eu coloco ali hotéis, restaurantes e até dicas assim, como arrumar uma mala, como proteger a mala, essas coisas assim de compras. Por exemplo, eu quero comprar nos Estados Unidos, eu não sei, eu não faço ideia. Então lá eu tenho um post de tabela de numeração de roupa, onde eu ensino a pessoa escolher a roupa pelo tamanho, medir a perna, porque a roupa americana ela é totalmente diferente. Então, eu ensino a medir a perna, medir a cintura, para saber o número. A história de libra, quilo, polegada, centímetro... ainda não cheguei aí. Essas medidas, né, ainda não cheguei mais também. Complexa, né? Agora nós vamos fazer a primeira viagem à Europa, eu vou trazer essas informações e vou também postar lá. E aí tem a parte de gastronomia. Então, assim, a pessoa pode clicar nesses links, nesses posts. Na barra lateral eu tenho tudo que tem no blog. Então tem lá destinos, Estados Unidos, Flórida, Orlando, de Orlando a Miami, Washington, Brasil, Fortaleza. E em cima também tem uma barra, então a pessoa pode buscar. E também tem um campo que ela digita o que ela quer, aperta na lupa e aparece os posts que tem aquele assunto. Porque quando a gente está escrevendo, a gente usa algumas, eles chamam de tag, né? Que são umas palavras-chave do blog. Palavras-chave para pesquisa, exatamente, né? E assim, aí a pessoa lá dentro, ela consegue verificar, mas a pessoa chega no blog, eu acho que você quer perguntar isso. Como a pessoa chega no blog? Principalmente aquela pessoa, vamos dizer assim, mediana, com a qual me incluo aí na parte de informática, né? Você sabe até certo ponto o que fazer, dali para frente você tem que chamar o filho, né? Porque hoje inverteu. Antigamente, quando a criança tinha dúvida, ela chamava o pai, né? Para explicar alguma coisa da escola, etc. Hoje, quando você tem dúvida, eu tenho uma filha de 17 anos, eu chamo para ela lá me explicar como é que eu saio daquele ponto. Mas, por exemplo, para a pessoa mediana, em termos de tecnologia, de web, de blog, como é ela acessando o seu site, ela vai ter facilidade de ter a pergunta dela respondida, esclarecida? Pode ser que sim ou não, depende do que ela busca. Então, hoje em dia, existem técnicas de busca. Então, a pessoa entra no Google e joga lá, restaurantes em São Paulo. Então, vai abrir, assim, um monte de links, né? Um monte de buscas, onde tem os restaurantes em São Paulo elencados ali, né? Então, no meu blog, eu tenho restaurantes em São Paulo. Então, quanto mais os meus posts forem acessados, o Google me ranqueia melhor. Então, ele vai aparecendo na primeira página. Então, assim, sempre na primeira página do Google vão estar os posts mais lidos. Ou então, aqueles sites mais buscados diariamente, que são aqueles restaurantes, grupos, exatamente, mais acessados. Coisas da Veja, da revista Veja, essas coisas assim. E aí vão aparecer nos blogs, né, e os textos que estão inseridos no mundo, na rede mundial, falando dos restaurantes de São Paulo. Então, por exemplo, se a pessoa entrar no blog, eu quero buscar um restaurante, se ela for lá na aba gastronomia, restaurantes em São Paulo,
ela vai ter Aqui, vários posts essa. indicando bistrôs, indicando restaurantes japoneses, vários tipos de restaurante. Né? E agora eu estou inserindo todas essas partes dos restaurantes que eu tenho sido convidada para fazer degustação. No Dia dos Namorados, na semana anterior, eu fui convidada por um restaurante para experimentar o menu do Dia dos Namorados. Então eu fui lá... justamente você poder passar essa experiência para quem consulta o seu blog. Exatamente. Aí no Dia dos Namorados, o post foi super acessado. Então, quais eram as buscas? Menu especial para namorados. Então, como eu tinha colocado eu tinha colocado lá no campo de busca menu especial para namorados, né, para o Dia dos Namorados, quem entrou com essa pesquisa no Google, apareceu o meu post lá. Aí a pessoa clica naquele link e já abre o meu blog direto. Com certeza, a pessoa se interessa, né, ela tá interessada em buscar um restaurante. Aí ela vai navegando pelos outros posts que tem lá. Por exemplo, se eu quiser, eu vou montar minha viagem. Então eu vou lá acessar seu blog. Vamos supor, eu estou indo a Miami. Eu vou montar a viagem, então eu quero conhecer as praias, eu quero conhecer os shoppings, os restaurantes beira-mar, as casas que têm espetáculos, etc. Eu tenho essa alternativa de ir lá clicando, fuçando e poder montar o meu roteiro de repente 4, 5 dias de uma cidade ou de uma cidade próxima, o que tem próximo a Miami que eu posso fazer no mesmo dia e voltar, ou uma outra cidade dos Estados Unidos que eu possa frequentar e voltar à minha base no mesmo dia, dá para fazer isso? Dá. Em qualquer blog de viagem que você buscar e que ele tiver a informação da cidade, ele te dá todas essas opções. Tá? Isso daí, assim, quando eu coloco a minha viagem, né, eu coloco tudo que eu faço. Coloco, mas também tinha isso para eu fazer e não deu tempo. Eu também queria fazer isso. E eu tenho um post que ensina você a montar um roteiro, um roteiro de viagem, da forma que eu monto os meus, né? Ou seja, você primeiro escolheu o lugar. Escolheu o lugar, vai escolher o hotel. Escolheu o hotel, quais são os passeios que você quer fazer? Então você busca os passeios na rede mundial, você busca os passeios, né, que tem naquela cidade, e aí você vai montando o seu dia a dia de acordo com as experiências dos outros. Então, assim, tem gente que vai ao museu e passa o dia no museu. Né? É isso que eu ia te falar. Uma grande vantagem é você otimizar o tempo na sua viagem. Porque de repente você fala, não, eu vou ter muito tempo, imagina, eu vou ficar uma semana em Paris. Não é nada. Não é nada. Eu estou vendo que eu vou a Paris e não é nada. Então, se você não tiver realmente um roteiro bem montado e planejado, o dia passa e você deixa de fazer um monte de coisas. Porque se você quiser passar o dia no museu, ótimo, parabéns. Vai ser bom para você porque assim é super enriquecedor. Mas assim, não dá para você passar um dia inteiro no museu. A não ser que você vai ficar 15, 20 dias naquela cidade. Né? Então, assim, você tem que... O que tem no museu? Eu gosto da parte do Egito, eu gosto da parte de esculturas. Então, você tem que escolher, tá? Muitas vezes a gente entra e a gente acaba ficando mais tempo. Mas assim... Vai lá, encontra outras coisas que você não imaginava. Exatamente. Mas assim, você já tem que ter uma coisa formada. O que você pretende fazer? Né? Então, assim, tem pessoas que não perdem tempo sentando para comer. Não, eu como qualquer coisa na rua. E eu não posso fazer isso. A minha família, ela é gourmet. Então, eles gostam de sentar, eles gostam de comer com calma, de comer de verdade, almoço e jantar. Então, assim, eu sei que no meu dia, na organização do meu dia, eu tenho que ter 1h30, 2 reservadas para as refeições. Né? Então, o café da manhã a gente sempre faz no hotel, ou às vezes em algum lugar próximo, né? Quando a gente está chegando... já dou uma buscada em algum lugar próximo, ou então, né, quando eu vou montar o roteiro, eu pego o bonequinho do Google, eu vou lá no Google Maps, eu pego o bonequinho do Google, ponho o bonequinho na rua e vou caminhando com o bonequinho, ver o que tem de interessante olhando ali. De um lado para o outro, para ver o que tem, já escolho onde... Olha, aqui tem um Starbucks, por exemplo, nós vamos tomar café ali todos os dias. Entendeu? Então, assim, que o café da manhã gira em torno de 30 a 40 minutos, porque acessa a internet, passa e-mail, faz isso, faz aquilo. Então, nós vamos sair a partir das 9, olha, às 9 nós temos que estar no museu. Então, das 9 ao meio-dia nós temos o tempo para ficar no museu. Dali eu já vejo o tempo de almoço. O que tem à tarde? Então, eu vou encaixando os passeios, né? Vejo locomoção. Isso otimiza também o custo, né? Bastante. Porque você acaba economizando. Bastante. Você já sabe mais ou menos aonde você vai, qual é o custo daquilo que você vai consumir.
o tipo de comida que tem, o tempo que você vai gastar. Exatamente. Porque às vezes você, principalmente em locais assim que você não está acostumado a ir, você passa na rua, você vai entrar no restaurante e você não sabe o tipo de comida lá, quanto é. Às vezes até tem o cardápio, mas você não sabe o tamanho da porção, você não sabe nada disso. Então, isso é uma coisa que eu também procuro. Quando eu vou organizar o roteiro, eu também procuro. Então, eu vejo em alguns blogs ou em alguns outros sites, todos os restaurantes que tem aqui naquela região, eu vou olhando os menus, né? Eu falo assim, bom, aqui tem comida para a família inteira, legal. Aí dou uma entrada, dou uma olhada, vejo os custos, procuro ver os pratos e aí eu começo a procurar em outros sites de busca sobre aquele restaurante. Um dos sites que eu procuro muito, eu uso muito é o TripAdvisor, né? Que ele faz hotéis, atrações. É específico para viagens, né? Exatamente. Então ali eu busco. Então eu vou ver o hotel, eu vou ver a classificação daquele hotel. Sempre tem alguém que fala mal de algum lugar, isso é fato, né? Porque assim, a pessoa dormiu mal uma noite, o travesseiro não estava bom, não trouxeram... Ou demorou para ser atendida. Exatamente, ela já vai falar mal. Então assim, a gente sempre leva em consideração a quantidade de pessoas que falaram bem daquele lugar e quem falou mal o que efetivamente, né? Se realmente é alguma coisa relevante ou não, né? Exatamente. E mesmo assim nos restaurantes. Qual é a maior dúvida que as pessoas que acessam o blog têm? Qual a pergunta assim, mais comum? Pergunta mais comum? Do que é? De comida, de hotel, de passeio? Não, de comida não perguntam nada. Não. Eles querem mais receitas. Isso... Porque como eu cozinho, quando você vai, eu ponho fotos, né, no Instagram e no Facebook. Quando você vai pôr essa receita? Né? Então, essa é a maior pergunta em relação à comida. Mas em relação à viagem, deixa eu pensar. Eles perguntam muito sobre aquele post que eu te falei de numeração de roupas. Eles querem saber. As pessoas buscam muitas as informações porque elas querem chegar já com isso mastigado para elas não perderem tempo. Querem saber muito, por exemplo, como eu me desloquei na cidade, né? Porque às vezes eu voltei para o hotel. Eu faço o diário, né? O diário da viagem. Voltamos para o hotel. Então, se eu não coloquei de táxi, a pessoa... Mas como você se deslocou na cidade? Quanto tempo demorou? Exatamente. Quanto você gastou? Exatamente. Você usou um transfer em New York. Usei. Qual empresa? Não, porque é uma sensação horrível, né, Débora? Agora eu falo como consumidor. É horrível você chegar e falar, olha, eu estava em Nova York, aí peguei tal lugar, eu peguei um táxi, saiu tantos dólares. Eu falo, imagina, mas você... Olha que loucura, tinha lá um ônibus com ar-condicionado rápido, que era metade do tempo do táxi, você ia gastar 10% do que você gastou. Você fala, pô, eu soube disso só agora. Então, quando nós fomos a Nova York, eu usei um transfer privativo. Quis um transfer privativo, porque é aquela coisa, eu não gosto de tomar, nem eu, nem meu marido detesta, né? Pegar uma van, por exemplo, que vai parando de hotel em hotel, deixando as pessoas. Por quê? Você perde tempo, principalmente. Ele fala, não, já quero ir direto, já deixar as malas e já sair. Né? Ele parece que... Ele que está mais ansioso, né? Mas na verdade sou sempre eu. Então, eu peguei um transfer privativo. Cara, me pegou no aeroporto, estava com a plaquinha, entrei no carro, ele carregou as malas, na volta me levou. Depois eu fiquei sabendo que eu podia ter feito isso de táxi pela metade do preço. Mas aquela coisa, eu estava numa hipervan, eu, meu marido, meu filho, o cara conversando com a gente, explicando, falando da cidade, que talvez um taxista não fizesse. É o custo-benefício. Exatamente. Custo-benefício mais ou menos, né? Porque o dobro é bastante, muita coisa, se você for pensar. Mas assim, foi naquele momento eu decidi aquilo. Já chegando em Washington, eu decidi pegar um hotel ao lado da estação do metrô, mentira, em cima, porque a estação era embaixo. Chegamos no Ronald Reagan e eu falei, não, nós vamos para o hotel de metrô. Né? 44 graus, né? A gente de alto verão. Alto verão, com as malas, carregando na estação, a estação a céu aberto. Né? Eles olhavam para mim, meu marido e meu filho me olhavam. Né? Já vai chegar, aí aparece lá na plaquinha que o trem para aquele destino ia chegar em 8 minutos. Eles olham para mim, nós vamos ficar 8 minutos aqui. Eu falei, então, pois é. 40 graus, cheio de mala. Exatamente. Então, assim, quis utilizar o transporte público, que é muito bom, né? A via de nos regra Estados Unidos, funciona exatamente, muito bem. funciona muito bem. E aí teve esse probleminha do calor, né? Mas tudo bem, passou batido. Você faz também para viagens internas do Brasil? Sim. O brasileiro, com essa facilidade que está tendo hoje o dólar,
num preço mais acessível, os valores da passagem são divididos em 6, 10, 12, 18 vezes. O brasileiro está viajando mais para o exterior ou está mais procurando o turismo interno? Então, na verdade, com essa melhora da economia, né, as viagens, elas são... Não existe um núcleo, né? Viaja só para fora, viaja aqui no Brasil. Todo lugar que você vai escolher está lotado, né? Então, teve um feriado próximo agora que passou, nós procuramos... em cima da hora eu fui procurar um destino, estava ocupado, totalmente. Fui procurar outro, totalmente. Então, assim, para fora, as passagens já estavam muito caras. Para viajar para as praias aqui, para o Nordeste, as passagens estavam caras. Entendeu? Então, assim, por quê? Por conta da demanda, né? Então, assim, não tem um núcleo, as pessoas estão viajando. E qual o perfil de quem está... O acesso no seu blog, os contatos que você tem, qual o perfil de quem está viajando? É aquela pessoa que está indo a primeira vez, é a pessoa mais jovem, a pessoa já de meia idade, a pessoa mais velha? Quem está procurando mais essas dicas de viagem? Isso também é muito... não existe, assim, um foco. Tem gente que está indo pela primeira vez... cheio de dúvidas, tem outros que já viajaram... Até em função desse crescimento econômico que o Brasil está experimentando, a pessoa está tendo a oportunidade de fazer o que ela nunca fez. Exatamente. Então, assim, muitas pessoas estão indo pela primeira vez, então elas entram, fazem milhares de perguntas, como faz, como não faz, como chega, tal. Outras que já foram, elas entram no post e elas colocam assim, mas eu fui em tal lugar e também gostei. Então, elas vêm participando e trazendo informações. Hoje existem blogs até para o pessoal de terceira idade. Grupos de terceira idade que Exatamente, blogs específicos, né? Ele só fala de viagens para a terceira idade. Ele só fala assim, de cruzeiros para a terceira idade, de grupos de terceira idade que vão visitar cidades por aqui, cidades fora, entendeu? É bem diversificado. Eu li recentemente até um sobre um cruzeiro específico para deficientes físicos. Sim, sim, tem isso também. Com dificuldade de locomoção, de mobilidade. Exatamente, tem isso também. No final do ano passado, quando teve o jogo do Corinthians lá no Japão, teve um rapaz que juntou assim, as economias dele, ele era cadeirante e ele foi. Né? E ele até fez um relato no blog de um amigo que ele ficou maravilhado com o Japão, com a acessibilidade, com tudo, né? Com tudo que ele pôde ter lá que não tem aqui. Né? Infelizmente. Que é uma diferença muito grande. Né? Quando a gente sai do Brasil, infelizmente, a gente nota isso, que o deficiente físico, com problema de locomoção, qualquer outra deficiência, ele recebe um tratamento muito melhor nesses outros países. Na maioria dos outros países. Em todos os sentidos, né? Não só nas ruas andando, mas no transporte público, nos restaurantes, né? No shopping centers. Estacionamentos, hotéis. Exatamente, exatamente. O seu blog é opinativo, né? Você, de repente, fala, olha, eu gostei de tal comida. Agora, a minha pergunta, como é que você divide? Porque, de repente, você foi lá, você gostou de um restaurante. E, como você falou, você viaja com seu marido, com seu filho. Seu marido fala, pô, mas olha, essa comida não achei legal, não foi boa, é um restaurante que eu não voltaria. Como é que você passa essa opinião? Porque uma coisa é o que você achou. De repente você está escutando uma opinião de uma outra pessoa, do seu marido está do seu lado, do seu filho, de uma amiga, de um amigo, que achou o contrário daquilo que você está pensando. Como é que você coloca isso para a pessoa que frequenta o blog? Eu sempre coloco assim, né? Eu falo bem das coisas, né, que eu gosto. Se teve alguma coisa que eu não gostei, eu sou curta e grossa. Eu falo, tal, é assim, assim, assado. Minha opinião, eu coloco sempre assim, a minha opinião é que... Tal. Eu até estava conversando outro dia, falando, olha, eu falei de um restaurante, né, e achei assim, o restaurante é bacana, legal, mas a carta de vinhos dele não é bacana, não é boa e é cara, né? A gente olhava, não vou tomar vinho aqui, imagina, super caro, tal. E aí eu coloquei que o restaurante era bacana, a atmosfera assim, assado, legal, mas a carta de vinhos, carésima. Aí eu coloquei, pronto, falei, entendeu? Eu coloco mesmo, né? Não, você tem que passar, lógico, exatamente. Até para ter se eu for a algum lugar que eu não goste de absolutamente nada, talvez eu seja capaz até nem de colocar, né? Mas assim, se eu tive uma boa impressão, a boa impressão está lá, tá. E se eu tive uma má impressão, eu vou colocar a minha opinião. Porque o que acontece? Tem muita gente que fala assim, mas o que é um preço razoável? Pode ser para uns, pode não ser para outros. Exatamente. Então, assim, hoje um vinho de preço razoável é um vinho entre, 60 e 80 reais.
é um preço razoável, né? De vinho de qualidade, uma qualidade bacana. Não que os outros não tenham qualidades inferiores. Imagina, tem vinhos de R$40 que são ótimos vinhos. Entendeu? Mas você vai no restaurante, você tem que entender. Ele comprou na importadora e ele vai ter o lucro dele, tá tudo aquela coisa toda embutida, tá, o valor agregado, aquela coisa. Então, assim, eu coloco que é um preço razoável. O preço razoável é isso para mim, entendeu? Então, assim, eu falo, bons preços. Hoje você vai almoçar num restaurante, num bistrô, os pratos variam entre R$40 e R$60. Passou disso já não é mais razoável, né? Na verdade, é caro, inclusive. É caro. Se você converter isso em dólar, é caro. Então, mas isso é um valor que a gente tem hoje nos restaurantes, né? A gente tem menus executivos por aí, R$35, R$45, legais, entrada, prato principal e uma sobremesa. Mas, na grande maioria das vezes, um prato num bistrô é R$50, entendeu? Num bistrozinho bacana ali nos Jardins. Não é barato. Essa opinião é um negócio delicado a gente dá, porque às vezes a gente que não é profissional do ramo com você, a gente acaba passando o maior vexame, né? Fala, olha, eu conheço, vai em tal restaurante, lá a comida é boa, a porção é boa, o local é agradável, o preço é acessível, e de repente mudou o restaurante, mudou a direção, a pessoa fala, poxa, mas eu fui lá, a comida não achei nada especial, cobraram não sei quanto, e você fica, poxa, mas quando eu fui lá era legal, era bom. Ou então você dá uma dica para a pessoa e a pessoa chega lá e fala assim, mas que louco, olha aqui um prato, R$50, é caro. Eu não acho barato, entendeu? Mas assim, ele está dentro de uma razoabilidade do que servem hoje em dia nos restaurantes daquele nível, entendeu? Então assim, e eu sempre coloco um acesso, dentro do post, eu coloco o acesso ao link do restaurante e eu coloco, verifique o menu, né, com os preços. Principalmente quando eu faço post dos Estados Unidos, dos restaurantes que eu visitei, todos que eu visito, a grande maioria tem os valores dos pratos, né? Aqui no Brasil é mais difícil, eles têm as cartas, né, os menus e as cartas, mas não tem os valores dos pratos. Mas nos Estados Unidos é uma praxe, eles já têm. Alguns pouquíssimos não têm. Então a pessoa entra lá, ela sabe. Então se eu falo assim, olha, o prato aqui é grande, então ela sabe que ela pode tentar dividir com o filho, ou ela pode pedir uma entrada grande, um prato grande, dividir com quem ela tá acompanhada no restaurante. E ela sabe o preço que ela vai pagar, né? E isso daí é muito importante. Mas aí, eu sempre coloco minha opinião. Né? Então, é difícil, porque você fala para público A a E, porque todo mundo tem acesso à internet. Exatamente. E se a pessoa te pede a dica? Por exemplo, a pessoa vai te ligar lá, vai acessar seu blog, a noiva ou o noivo fala, estou indo em lua de mel para tal lugar, gostaria que você, vou ficar lá uma semana, gostaria que você montasse o meu plano de viagem. Você faz isso também ou não? Eu não faço esse trabalho ainda, porque eu não tenho disponibilidade, né? De elaborar roteiros. Já fiz para algumas pessoas. Eu fiquei sabendo, inclusive, que um roteiro que eu fiz para a Disney foi parar na mão até de jogadores de futebol de São Paulo. Aproveitaram a dica, olha, porque uns amigos levaram e que passaram para outros amigos e que passaram para eles. Né? É bacana, porque ali vai no brinquedo X com criança até tal idade, tal, mas assim, eu ainda não faço isso, tem que ser muito especializado, né? Eu vejo assim, a viagem é um sonho. Né? Eu sempre falo assim, até para a praia a viagem é um sonho. E agora milhões de brasileiros estão podendo realizar esse sonho, né? A viagem é um sonho, então você tem que sonhar legal, né? E eu até posso ajudar a pessoa, né? Chegar e falar, o que você sonha? E aí eu sonho fazer isso, então eu posso buscar em algum lugar e dar umas dicas para ela. Mas assim, eu até gostaria de fazer roteiros de viagem, eu não tenho disponibilidade de tempo, mas você tem que ter muito cuidado para fazer isso. Porque aquilo que eu te falei, a viagem é um sonho. A pessoa não vai viajar porque ela não tem nada para fazer. Não, ela planejou isso. Ela planejou, ela pagou aquilo, é custoso, né? Ela tem que se preparar. Às vezes ela vai para um país que ela mal fala a língua, né? E ela tem que se virar lá. É isso que eu ia te falar. Quais as dicas que você, mesmo não estando no blog, você falou que você não vai especificamente Casa Carla, lógico, nem dá tempo, né? Mas quais as dicas, assim, de uma forma geral, que se daria para as pessoas? Quais os cuidados que a pessoa que principalmente nunca saiu do país, quais os cuidados que a pessoa tem que tomar nessa primeira viagem, as cautelas, o que ela deve estar preparada, o que ela deve levar, o que ela deve contratar lá, quais os pontos principais? Então, existem
alguns tipos de viajante. Existe o viajante que bota a cara e existe o viajante que vai de pacote, que ele quer chegar no aeroporto, quer que tenha alguém esperando ele quer ser levado para o hotel, quer que alguém mais leve. seguro, né? Exatamente, ele se sente seguro, né? Eu já fiz isso, acredito que você também já tenha feito isso, né? Principalmente nas primeiras vezes foi que eu fui para lugares que eu não conhecia. Exatamente. E também tem gente que mete a cara. Compra a passagem, compra o hotel, aluga um carro e sai fazendo, né? Assim. O mínimo que a pessoa precisa é ela ter conhecimento, mesmo que seja mínimo, né? Por exemplo, ela vai dirigir fora do país, então ela tem que ter noção de que ela tem que dirigir, que ela tem que respeitar as leis de trânsito, né? Que ela não pode beber, como aqui agora, graças a Deus, entendeu? Que essa restrição já existe na maioria dos países da Europa e dos Estados Unidos há muitos anos. Né? Inclusive, a pessoa não pode nem na rua, a pé, portar bebida alcoólica. Exatamente, né? Exatamente. Então, assim, para você dirigir, então você vai para a Inglaterra, é mão inglesa, é o contrário, você vai dirigir o carro no lugar passageiro. Então, e assim, a pessoa às vezes aluga um carro lá e... Você sabe como é que é? Nós íamos alugar um carro e eu fiquei meio tensa com essa história. Né? Então, não sei se a gente ainda vai fazer o passeio lá com o carro. Então, assim, você tem que sempre imaginar que você não está brincando, né? Você está de férias, mas você tem que continuar com as suas responsabilidades. Dinheiro, você tem que levar o seu dinheiro junto com você, né? Tem que cuidar do seu dinheiro, tem que cuidar do seu passaporte. Hoje em dia, você é roubado na Europa, por exemplo, né? O seu passaporte vale euros, muitos euros. Os falsificadores, para pessoas ligadas às vezes a terroristas, a narcotraficantes. Exatamente. Então, assim, você tem que tomar cuidado com os seus documentos, tomar cuidado com a sua família. Uma coisa que, assim, eu entendo como imprescindível e eu discuto com minha amiga blogueira é que a pessoa tem que ter um seguro de viagem para viajar. Por uma eventualidade, ela tem onde se socorrer. Porque a pessoa não tem ideia do custo de uma hospitalização no exterior. Não. Eu sei, porque o meu filho sofreu um acidente em dezembro e ele foi hospitalizado, fez uma cirurgia e eu pedi os custos para a seguradora e foi uma coisa bem alta. Então, assim, eu vou para o hospital, tenho que passar o cartão, e se o cartão não passar? Entendeu? Claro que também tem o seguro do cartão, então você tem que comprar a passagem, você tem que ter pago com o teu cartão, né? Tem que se informar das suas coberturas. Assim, não é porque, nossa, toda essa cautela, não é a questão, você está em férias, você está vivendo o teu sonho, então você tem que tentar fazer o teu sonho, você sonha gostoso o tempo inteiro, entendeu? São coisas básicas. O mesmo cuidado que você tem aqui, você tem que ter lá. Não é porque você está indo para um país de primeiro mundo, quando você está viajando, que você pode pegar e largar tudo e não pensar em nada, né? Você tem que ter sempre os mesmos cuidados que aqui. É como aqui, quando você vai viajar para as praias, você não tem que tomar cuidado? Você vai, por exemplo, para o Rio, ou quem vem do Rio para São Paulo, as pessoas não têm aquele medo, puxa, lá em São Paulo é violento, vou para o Rio, o Rio é violento. Então, assim, os mesmos cuidados que você tem viajando aqui e andando aqui diariamente, você tem que ter lá fora e também tem que pensar nisso, se organizar nesse sentido, né? Se organizar em ter... você tem que ter subsídios da cidade, sabe? Lê o mínimo sobre o lugar que você vai, né? É o mínimo. Uma coisa que a gente via há um tempo atrás, era até mais frequente, né? A gente chegando no aeroporto, então aqueles grupos lá que vão desde oferecer o táxi mais barato, que você pega, eu aproveito e faço um city tour, não vou te cobrar nada, como aquela história que eu sempre comento, né, com o pessoal, olha, não existe almoço de graça. Quando vem aquela história, olha, se você preencher essa ficha ou for em tal lugar, lá você vai receber um passeio de barco e um almoço sem custo nenhum. Tem que estar atento para isso, né? Tem. Porque tem muita gente oportunista, né? Infelizmente. Tem muita gente oportunista que vê uma pessoa lá meio perdida e quer ludibriar a pessoa. Isso aqui, isso lá fora, tem em todos os lugares, né? É que, dependendo do lugar, como as leis são mais severas, as pessoas têm medo, né? Mas que existem esse tipo de abordagem, certamente, né? E o pré-viagem, quais os cuidados que a pessoa tem que ter com bagagem, chegar ao aeroporto, antecedência, o que levar, o que pode levar, o que não pode levar, para não chegar lá e ter problema, ou quando chega no país ou na saída aqui do Brasil mesmo? Então, assim, quando você vai fazer a tua mala, você já
Todo mundo tem que saber já, né? Ou se não sabe, tem que consultar lá o site da companhia aérea para saber o que pode levar na mala de mão, que não pode mais líquidos, né? Só até 100 ml. Se você vai ter que levar um remédio controlado, ou se o seu filho está sendo medicado, tem que levar receita médica, porque senão eles giram e jogam fora. Você tem duas opções, ou jogar fora ou deixa para trás, ou seja, vai jogar fora de qualquer jeito. Na sua mala, você tem que colocar todos os objetos que podem efetivamente viajar, eles ficam preocupados com eletrônicos dentro de mala, essas coisas, porque passa no raio-x, né? E você tem que identificar bem a sua mala. É porque é comum, né, em aeroporto. E eu sei que eu já fiz isso. Pegou já a mala de aconteceu alguém? comigo, peguei. E só descobri porque a outra pessoa me localizou pela mala, porque a mala era exatamente igual a minha. Ele não tinha notado que a mala dele era a minha. Ele viu uma mala igual a dele, achou curioso, ele foi lá e quando nós vimos estava trocado. Então. E você tem que identificar bem a sua mala, né? Hoje existem várias formas de você identificar a mala, com fitas, com tags de mala. Eu, por exemplo, eu tenho uma fita, que é uma cinta que passa em volta da mala com o meu nome. Está escrito lá, Débora Seg, que é o meu nome de algumas redes sociais. Então, assim, eu estou andando, ela é uma cinta lá, pink, está escrito em azul, tem do meu marido, tem do meu filho também, então porque a nossa mala é preta, então ela está lá bem identificada. Você tem que ir previamente para o aeroporto com no mínimo 3 horas, tomar cuidado com a Marginal Pinheiros, quem está em São Paulo, né? Com o trânsito, né? Com o trânsito, com a Marginal Tietê, perdão, falei Marginal Pinheiros. Você tem que tomar cuidado com o trânsito da Marginal, você tem que tomar cuidado no aeroporto. Por quê? No aeroporto é perigoso. Você está com seu filho, você está com a sua bagagem. Ficar atento, né? Porque tem sempre um esperto ali, a gente já viu em várias reportagens, roubam as tuas malas, roubam... Delegacia do aeroporto está cheia de ocorrências. Exatamente. E também na hora, que quando você chega, na hora de tirar a bagagem da esteira, tomar cuidado para tirar a sua e ficar de olho nela, né? Quando tomar o táxi também, porque às vezes chega em casa, né, com o táxi do aeroporto e é rendido por pessoas que te seguem e te roubam. E principalmente hoje em dia que a gente está sofrendo aí os furtos dentro das malas, dentro dos aeroportos e dentro dos hotéis. Infelizmente, a pessoa só nota quando chega em casa e abre a mala. Porque a pessoa fecha o zíper, põe o cadeado, tô segura. A pessoa vai, coloca a caneta, né, no zíper, ela abre o zíper, ela abre a mala, tira tudo que ela quer, põe a mala no lugar, passa o zíper de um lado para o outro. Fica igual. E fecha o zíper, né? Então, ainda hoje estava uma discussão lá no grupo do Facebook, eu falei, levem aqueles lacres, né? Então você põe o cadeado e passa no cadeado e coloca na alça da mala e fecha. Por quê? Aí não tem jeito não de vai correr. andar, exatamente. Então são pequenos cuidados e muito cuidado assim com valores e os documentos. Aquilo que eu te falei. A pessoa quando vai viajar, ela tem que saber se ela precisa de visto ou não, se ela precisa de vacina. Tem gente que precisa tomar vacina, até para fazer uma conexão. Né? Para alguns países, os países exigem vacina, senão ele bota você no avião e manda você de volta. Né? Não tem choro, nem vela. Não dá para negociar. Não tem, exatamente. Então, assim, documentação, isso é muito importante, visto, vacinas, né? Identificação da bagagem e ver quais são sempre os seus direitos de viajante. Né? Essa coisa mais importante, você saber os seus direitos de viajante. E Débora, o nosso programa está terminando. Eu queria te agradecer novamente por você ter atendido o nosso convite e te deixar aqui à disposição para as considerações finais, algo que eu não perguntei, algo que você acha relevante falar para o nosso telespectador, por favor. Eu queria dizer que quando você vai viajar, que você sempre busque informações do seu destino, né? Por mais que ele seja conhecido. Que às vezes você vai 1, 2, 3, 10 vezes, né? Mas assim, sempre buscar uma informação nova, um lugar novo para você visitar, e sempre buscar informações para que você não fique perdido lá, né? Porque é muito gostoso você desembarcar, chegar, ai, que bom, tô de férias. E aí, né? Então assim, existem muitos guias de viagem, os blogs de viagem estão aí para ajudar, as revistas, né? E os blogs eles são importantes porque eles trazem uma forma nova de visualizar
o destino, quando se fala de viagem, né? Quando se fala de comida, né, é uma delícia, né? Que você põe a foto, você já come com os olhos. Então, assim, quando você abre um blog de gastronomia, você fica encantado com os pratos preparados, as indicações, tudo. E numa viagem é a mesma coisa. Você tem que ter subsídios. Leia blogs de viagem, leia revista, leia guias que podem te trazer experiências diferentes. Né? Eu sempre gosto de ver guia de pessoa local que mora naquele lugar, porque ela tem a indicação de um restaurantezinho sempre ali atrás, naquela curvinha que não é turístico. Né? Eu procuro muito isso. Eu quero viver um pouco o que eles vivem. Né? Eu vou atrás de um lugar diferente para me hospedar, de um restaurante diferente, de um passeio diferente. Quero sentar e fazer um piquenique na praça. Né? E isso é muito gostoso. Débora, muito obrigado. Obrigada a você pela oportunidade. Foi um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada, Deus. E você já sabe, todo final de noite, de segunda a sexta-feira, 00:30, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. E você já sabe, o nosso encontro de todo final de noite, 00:30, de segunda a sexta-feira, o nosso programa Ponto de Equilíbrio. Espero por você.